Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria. Nós estamos continuando o nosso estudo bíblico, Então, nós estamos hoje no capítulo 2 do Evangelho de São Marcos, E no capítulo 2, como já havia dito para vocês, nós vamos fazer sempre duas leituras. A primeira leitura nós vamos mapear o capítulo daquela forma que eu havia explicado, nesse caso específico, aonde Jesus estava e o que Jesus estava fazendo. Esse é o mapeamento. E numa segunda leitura nós vamos retirar aqueles 4 aspectos. Nós vamos retirar os princípios eternos, nós vamos retirar as ordens, nós vamos retirar as promessas e nós vamos retirar os fatos relevantes ou fatos importantes, No caso aqui eu não vou ler para o vídeo não ficar longo, Mas eu já tenho aqui um mapeamento que eu fiz. Façam o mapeamento de vocês, depois a gente pode aperfeiçoar este mapeamento para frente, que a gente vai continuar nesse tipo de coisa. Isso vai ser uma base para a gente, beleza? O capítulo 2 é um capítulo relativamente pequeno, ele tem 28 versículos, E no mapeamento que eu fiz aqui, nós veremos que a partir do número 1 nós temos Jesus em Cafarnaum. A partir do 3 nós temos a cura de um paralítico carregado por 4 homens. No 5 nós temos o perdão dos pecados. A partir do 13 nós temos Jesus perto do mar, pregando em cima de uma barca. No 14 o chamado de Levi, ou o chamado de Mateus, o São Mateus, o evangelista. Nós temos no 15 a refeição com os pecadores, e a partir do 23 nós temos Jesus caminhando em dia de sábado pelos campos e recolhendo as espigas, Aqui um caminhão xarope passando aqui, senão não esquenta com esse barulho não. Vamos verificar agora os princípios eternos que eu separei aqui. Eu achei no 2:12, vai dizer da seguinte forma, estou usando aqui a Bíblia da Ave Maria, usem a versão digital através do bibliacatólica.com.br. Eu estou usando a Bíblia da Ave Maria aqui para ficar mais fácil para a gente acompanhar. E no mapeamento da Ave Maria nós temos aqui o paralítico, a vocação de Levi e as espigas colhidas em dia de sábado. Veja que o nosso mapeamento ele ficou um pouco mais completo. A gente mapeou melhor para a nossa visualização. Por isso que eu digo para vocês usarem o da bibliacatólica.com.br. Então vamos lá. Princípio Eterno 2:12. E ele está na parte em que ele vai falar do perdão dos pecados, quando nós mapeamos aqui. No mesmo instante ele levantou-se e, tomando o leito, foi-se embora à vista de todos. A multidão inteira encheu-se de profunda admiração e puseram-se a louvar a Deus, dizendo: nunca vimos coisa semelhante. Ou seja, o Verbo desceu no meio de nós, o Verbo que estava predestinado a reinar no meio dos homens e fazer maravilhas, já desceu e fez maravilhas, e curou aquele paralítico, Então, o povo ficou espantado. Nunca vimos coisa semelhante. Isso é um princípio eterno, porque já estava colocado desde o pensamento de Deus para que ele viesse e fizesse maravilhas. Nós temos no 2:17, na parte em que Jesus come com os pecadores. Nós vemos assim: ouvindo, Jesus replicou: os sãos não precisam de médico, mas os enfermos. Não vim chamar os justos, mas os pecadores. Isso também é um princípio eterno, Porque nós só teremos a visita do Senhor a partir do momento em que nós nos considerarmos doentes, a partir do momento em que nós nos considerarmos pecadores. A palavra de Deus para aquele povo, para os fariseus, ela não conseguia penetrar neles porque eles achavam que não precisavam de Deus. Veja que este também foi o pecado de Satanás, Não quero servir. Eu não preciso.
Eu basto-me a mim mesmo. Isso nós sabemos que é uma mentira, né? Todos precisam de Deus, todos precisam da presença de Deus, todos precisam de nosso Deus maravilhoso, estando no meio de nós, nos curando, nos ajudando, fazendo com que nós abundantemente tomemos as suas graças. Se a gente ficar refratário a isso, ele não vai agir, ele não vai ter a possibilidade de agir. Por quê? Porque Deus não é poderoso para isso? Não. Porque ele precisa que nós nos disponhamos a ser ajudados por eles. É por isso que ele vai dizer aqui, os sãos não precisam de médico. Quem precisa de médico, mas os enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Quem é justo diante de Deus? Ninguém pode se dizer justo diante de Deus. E por fim, eu coloquei os versículos 27 a 28, que faz parte daquele mapeamento em que Jesus estava andando com os discípulos pelos campos de trigo. Vamos lá, 27 e 28. E dizia-lhes, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado, e para dizer tudo, o Filho do homem é Senhor também do sábado. Era uma instituição sacratíssima para os judeus, a instituição do sábado. E Jesus ele vem reafirmar a centralidade do homem, a centralidade do homem dentro da criação. Toda a criação foi feita para o homem, não o homem foi feito para a criação. Toda a criação foi feita para servir o homem. E Jesus está dizendo aqui o seguinte, eu sou o Senhor do sábado, sou o Senhor de todos os homens e também sou o Senhor do sábado. Vocês, é como se ele estivesse passando uma lição para aquele povo, dizendo que eles usavam a lei como porrete, eles usavam a lei como algo constrangedor para eles, e na verdade a lei é necessária para o homem, a lei é muito necessária para que o homem caminhe bem, mas a lei foi feita para o homem e não o homem feito para a lei, é o contrário, né? Nós precisamos, Jesus está colocando aqui que é necessário que a gente ordene todas as coisas, que a gente use da lei, sim, que é necessário que a gente use da lei, que é necessário que a gente obedeça a lei, siga a lei, mas é necessário que a gente se coloque na verdadeira posição. Qual a posição? O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. E o Senhor é Senhor também do sábado. Agora nós vamos para as ordens, né? No 9 até 11, que é necessário que se coloque até o 11 aqui, em que Jesus fala do perdão dos pecados. Nós vemos uma ordem aqui. Vamos voltar aqui. Que é mais fácil dizer ao paralítico, os pecados te são perdoados, ou dizer, levanta-te, toma teu leito e anda? Ora, para que conheçais o poder concedido ao Filho do Homem sobre a terra, disse ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. No mesmo instante ele se levantou e, tomando o leito, foi-se embora à vista de todos. A multidão inteira encheu-se de profunda admiração e puseram-se a louvar a Deus, dizendo, nunca vimos coisa semelhante. Veja que nós repetimos o 11 como um princípio eterno e como uma ordem para complementar a ordem, né? Jesus dá a ordem ao paralítico, Jesus vem reafirmar que ele tem o poder de perdoar os pecados. Por que Jesus tem o poder de perdoar os pecados? Porque ele se fez a vítima para o perdão dos pecados. E para reafirmar este poder, para dizer que ele tinha esse poder, ele vai fazer o milagre de dizer ao paralítico para que o paralítico se levante, né? E de fato o paralítico se levanta, né? Nunca se havia visto um milagre semelhante de se levantar um paralítico, de se dar a um paralítico o poder de andar, né? Só Jesus fez isso. Isso é maravilhoso, e isto foi maravilhoso aos olhos daquelas pessoas, e isso é maravilhoso aos nossos olhos, né? É um testemunho e é muito interessante, e está nesta ordem, né? Depois nós vemos na refeição de Jesus com os pecadores, no número 20, nós vamos ver o seguinte: dias virão, porém, que o esposo lhes será tirado, e então jejuarão.
Por que que isso é uma ordem, né? Na verdade, nós temos até uma promessa um pouco antes disso, né? Que havia aquele questionamento de que os discípulos de João jejuavam e por que que os discípulos de Jesus eles não jejuavam. E Jesus vai dizer que é impossível que se jejue enquanto o esposo está com eles. Então dias virão em que o esposo será tirado. E aí vem a ordem. E então, quando o esposo lhes for tirado, então jejuarão. Então isso é uma ordem, eu considerei como se fosse uma ordem. Mas nós temos também uma promessa de que o esposo será tirado. Ou um princípio eterno, de que o esposo será tirado. Porque também podemos colocar isso como um princípio eterno. Na nossa vida, nós temos aquele momento fervoroso do conhecimento do amor de Deus, do convívio com o amor de Deus, e de repente a gente tem o momento da separação do esposo, que é aquela separação necessária para que a gente tenha aquele movimento de o buscar. E para que a gente entre neste movimento de o buscar, é necessário que a gente jejue. É uma ordem para que a gente jejue e é um conselho muito salutar para que a gente jejue, para que a gente busque com mais afinco o esposo. Perfeito? Nós vamos também agora nós vamos para a promessa, né? E na promessa nós voltamos no 11, versículo 11. Perdão, está errado aqui. Não, esse aqui está errado. É o 14, perdão. É no chamado de Levi. Eu coloquei apenas uma promessa aqui no versículo 14. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, assentado no... Não, está errado também. Perdão, é no 19. Jesus respondeu-lhe: pode, porventura, jejuar os convidados das núpcias enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não lhes é possível jejuar. Essa é a promessa que eu havia falado agora há pouco, né? Não é possível jejuar enquanto o esposo está com eles. É uma promessa de que o esposo está com eles, de que o esposo estará com eles. Depois nós vamos aos fatos relevantes. Deixa eu só corrigir aqui. Está errado. É o 19, 2:19. Eita, 2:19. Depois nós vamos aos fatos interessantes. Um fato interessante que eu coloquei aqui é o 4:5. Como não pudessem apresentá-lo por causa da multidão, descobriram o teto por cima do lugar onde Jesus se achava e por uma abertura desceram o leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados te são os pecados. Por que eu achei interessante? Eu achei interessante aqui o afinco com que esses 4 homens levaram aquele paralítico. A fé desses 4 homens com que fizeram com que esse paralítico descesse até o meio da sala, descobriram o teto, desceram aquele paralítico no meio da sala. Imagina a grande dificuldade que eles tiveram para levar esse paralítico para cima do telhado, para descobrir esse telhado, para descer esse homem aqui. O peso que ele tinha para ser levado até lá em cima para descobrir. Então foi uma fé imensa, um desejo imenso de ver nosso Senhor. Por isso que eu achei um fato interessante. Aliás, é um fato interessantíssimo este fato de ele ser descido. Por isso que eu achei muito importante colocá-lo ali, né? A fé para ver Jesus, a não medir esforços para estar com o Senhor, porque tudo estava contra eles, né? A multidão comprimia, eles não poderiam entrar. Então, eles fizeram de tudo e desceu no meio deles ali e ele recebeu a maior das graças, né? Teus pecados te são perdoados, né? E recebeu uma graça adicional, né? Porque Jesus foi provocado, ele perdoou aqueles pecados, Jesus foi provocado e Jesus faz e promove a cura daquele paralítico. Então, recebeu 2 grandes presentes: perdão dos pecados e a cura física que ele tanto necessitava. Depois eu separei aqui o 21, 22, na refeição de Jesus com os pecadores. Ela vai dizer da seguinte forma:
Ninguém prega retalho de pano novo em roupa velha, do contrário, o remendo arranca novo pedaço da veste usada e torna-se pior o rasgão. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, se o fizer, o vinho os arrebentará e perder-se-á juntamente com os odres. Mas, para vinho novo, odres novos. Ou seja, para que se receba a mensagem nova do Evangelho, é necessário que nós tenhamos um coração novo. E Jesus vai dizer em outras partes do Evangelho, é necessário que nós nasçamos de novo, é necessário que nós nos tornemos novos. Por quê? Porque vai ser colocado o vinho novo em odres novos. Se for colocado em odres velhos, os odres velhos vão se arrebentar, ele não vai segurar. E se for colocado um remendo de pano novo em roupa velha, ela também vai se arrebentar. Então, para vinho novo, odres novos. Necessário vos é nascer de novo. Isso é importante para nós. Essas são as meditações do capítulo 2º do Evangelho de São Marcos, que compõe-se de 28 versículos. Salve Maria!